Então tá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas, Casa do Caminho, na cidade de Biel-Bienne, na Suíça. Hoje, 21 de setembro de 2022, daremos continuidade ao estudo da obra O que é o Espiritismo, com a nossa querida Marisa Ribeiro. Bem-vinda, minha flor. Obrigada, Zélia. Boa tarde, Marinete, boa tarde, Leide, e a todos que estiverem conosco. É uma alegria muito grande sempre estar aqui com vocês, fazendo esse nosso estudo do livro que é o Espiritismo, sempre aprendendo muito e aprofundando os conhecimentos da doutrina dos espíritos. Muito bom estar aqui novamente. Bom, então é conosco. É conosco. Deixa eu ver, já vou compartilhar. Ver se já está aparecendo aí. Eu vou. Está aparecendo aí? Sim, tá ótimo, Sim, tá bom? tá ótimo. Então tá bom, né? Nós estamos no capítulo 2 do livro que é o Espiritismo. O estudo que nós tivemos foi sobre o charlatanismo, né, com Juliana. E agora, então, nós entramos nesse tópico, né, nesse aspecto das contradições. Então, o estudo desse livro é um estudo importantíssimo, que tem trazido para nós realmente muito conhecimento em relação à natureza das mensagens, dos médiuns, nesse capítulo, a identidade dos espíritos. E agora, então, ele entra, né, nesse aspecto das contradições. Então, tanto Zélia como Marinete como Leide podem me interromper a hora que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Se não tiver claro alguma coisa, por favor, né? O estudo é nosso. Somos todos estudantes. Olha essa florzinha aí do lado da Marinete, que linda. Minha E, filhinha. que bonitinho. Obrigada. E então nós vamos começar do item 97, né? Que diz assim: as contradições que frequentemente se notam na linguagem dos espíritos não podem causar admiração, senão aqueles que só possuem da ciência espírita um conhecimento incompleto. Então, Kardec quer dizer o quê? Só aqueles que têm um conhecimento muito raso, muito incompleto, é que pode, na realidade, causar admiração, porque aqueles que estudam a doutrina espírita, né, em profundidade, sabem perfeitamente reconhecer as contradições em relação aos princípios da doutrina. Então, vem um espírito que diz lá, fala um conceito, e a gente analisa e diz: opa, isso aqui não está em conformidade com os princípios da doutrina espírita. E a gente identifica imediatamente. Né? Aí ele continua: pois são a consequência da natureza mesma dos espíritos que, como já dissemos, não sabem as coisas senão na razão do seu adiantamento. Lembra que num dos estudos passados nós comentamos que, quando nós conhecemos a fundo a doutrina espírita, nós sabemos quando o espírito pode estar passando um conceito equivocado, uma vez que ele não domina aquele conhecimento. E então ele passa a dar a opinião dele, né? Então nós precisamos exercer um crivo muito forte, uma análise crítica bem sólida no sentido de identificar essas contradições. Então ele diz, opa, peraí, 97. Como já dissemos, né, da natureza mesma dos espíritos, que, como já dissemos, não sabem as coisas senão na razão do seu adiantamento. Então, nós podemos fazer uma pergunta, mas eles vão dar a resposta de acordo com o grau de conhecimento que eles têm do assunto. Não adianta querer fazer uma pergunta de astrofísica, né, para um espírito que não tem conhecimento, que ele, quando muito, vai dar a opinião dele. Então, nós precisamos também selecionar que perguntas nós devemos fazer para os espíritos, né?
E aí ele diz que, como já dissemos, não sabem senão na razão do seu adiantamento, sendo que muitos podem saber menos que certos homens. Desculpa, gente. Saúde. Viva! E sendo que muitos podem saber menos que certos homens. Então, pode acontecer de ser um espírito que tem menos conhecimento até do que alguém que está ali, que tem um certo domínio sobre o assunto? Pode acontecer. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né, com essa possibilidade de existir contradição. É sempre contradição em relação aos princípios da doutrina. Ah, mas como é que eu vou saber que é contradição? Estudando muito e sabendo os princípios da doutrina espírita, né? É isso que eu digo, sabe, Marisa? Porque ocorreu aqui, como você sabe, e você estava presente, essas contradições que eu falei assim, alguma coisa não tá, alguma coisa está muito errada. Sim, E aí você vê que o tema é justamente esse. exatamente. Lembra? Estava Lembro? em completamente contradição do que como nós estamos, o que com o que nós estamos estudando aqui, vindo de Exatamente. espíritos, sendo um médium sério, mas Sério? tinha contradições. Por Sim. isso que eu pedi alô, ajuda, porque no É. caso, o aparelho mediúnico é um ser intelectual Sim, sim, de uma sim, bagagem, de uma bagagem mediúnica e também intelectual bem vantajosa, sim, com com certeza. mais de 20 e poucos anos, mas Sim, havia contradições. havia contradições. E E isso que como há, Zélia está, né? como há, Zélia está levantando um aspecto muito importante, porque é assim, quando nós lemos a obra de, quando nós lemos, não, nós vamos corrigir isso também. Quando nós estudamos as obras de Kardec, nós sabemos que Kardec não toca em determinados assuntos porque não é alvo de estudo do Espiritismo, né? Então, vou dar um exemplo simples. Vamos supor que eu quisesse fazer o estudo, a importância das ervas medicinais segundo o Espiritismo. Não vou encontrar nada. Por quê? Porque não é objeto de estudo do Espiritismo. Ah, mas tem uma pessoa lá que fala que se a gente tomar chá de... Estou dando um exemplo, né, gente? Um chá de camomila, para o espírito vai ser bom? Aonde está isso em Kardec? O nosso filtro é Kardec. Então, veja, nós não estamos invalidando nenhum conhecimento. O que nós estamos pontuando é que nem tudo que se fala, que se põe num balaio e diz que é espiritismo. E para a gente saber, só tem um jeito: conhecendo profundamente a doutrina dos espíritos e as obras que Kardec codificou, né? E aí, né, Zélia, esse crivo, essa peneira é fundamental, né? Porque assim, nós não estamos invalidando, nós não estamos desprezando apenas, nós estamos querendo compatibilizar os estudos da doutrina dos espíritos. Porque prejudicou o próprio andamento, o próprio movimento. Porque como nós estamos aqui estudando e existe a base, estamos apenas estudando a base, a Marinette, o Sandro, algumas pessoas estamos iniciando, tudo é tudo muito assim inicial. Aí se perderam com algumas coisas que às vezes foi dito ali por um ser realmente muito preparado, mas em várias coisas, Uhum. entendeu? Então dizer-se espírita é uma coisa muito grave para certas coisas. Principalmente, o que mais me preocupa é quando o médium está, como eu vou dizer, Marizinha, é, que vive em função dos espíritos. Isso para mim é muito Tá grave. submisso, tá submisso, tá subjugado. Exatamente, está submisso o que os espíritos estão dizendo para qualquer coisa. Então, quando se pergunta, por exemplo, para um estudo, aí eu vou perguntar aos espíritos: peraí, tem alguma coisa errada. E aí, Claro. como se nós estamos aprendendo sobre autonomia,
Sim, E o livre-arbítrio do médium exatamente, exatamente. contradiz. Contradiz, exatamente. Muito, muito bom, muito bem pontuado por você. É isso mesmo. Olha, Kardec é tão, tão contundente nisso que ele diz, sabe, nem em relação aos espíritos, cuidado, ele vai dizer logo aqui em seguida, cuidado, analisa as mensagens, porque não é tudo que o espírito fala de acordo com o seu grau de adiantamento que ele vem trazendo uma verdade, ele pode vir trazendo uma contradição, E a né? mistificação nisso tudo, Marizinha, é grave. É, exatamente, Para poder, exatamente. justamente, porque nós estamos parando aqui, estudando, por isso que eu digo, para que tanto a Marinette, para quem todas aqui, para mim principalmente, porque atinge quem? Diretamente primeiro quem? Vocês sabem. Claro, claro. Hum? Então, assim, com espíritos supostamente de certa envergadura espiritual, com nomes conhecidos no Brasil, aliás, internacionalmente falando, e até com o nome de Kardec. Uhum, uhum. Sabe, Zélia e Marinette e Leide, né, e aqueles que ainda forem chegar, já há algum tempo que realmente eu estabeleci como norte para mim sempre falar e aquilo que eu argumentar, sempre com fonte de referência em Kardec. Então, ó, lá na Revista Espírita, número tal, do mês tal, tem um artigo onde o Kardec fala isso, né? Porque o que as pessoas fazem, né? Às vezes, isso às vezes é do ser humano, elas até põem frases na boca de Kardec que Kardec nunca falou, né? Então, qual é o objetivo? Quando você cita a fonte primária, tá lá, é só ir lá consultar. Ó, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão tal, fala tal coisa, assim, assim, assim. Então, é assim que nós temos que fazer, né? É o crivo da razão, é É o o bom crivo da senso, razão. porque eu não acredito que o próprio codificador venha através de um médium, onde haja contradições, Sim, inclusive, inclusive com psicografia. Eu sim, acho que o Kardec iria procurar um outro tipo de médio, de instrumento para o que ele quer. com E certeza. também, qual o objetivo dele estar aparecendo para determinados médiums? Tem que ter a simpatia espiritual, mais uma contradição. Nós Claro. sabemos disso. Então, a importância do estudo, principalmente as obras básicas, é tudo. É o que eu digo: uma casa, um edifício sem alicerce cai. Ah, com certeza, ele vai Eu ruir. acordo com vocês. Boa noite. Tratando-se da lógica, eu gostei muito e vocês têm razão. Sempre eu pensei isso, sem entender muito, não? Só a lógica. Sim, pela Ah, lógica, exatamente. sí. Por eso estou escutando. Muito bom, Então, Everton. é bom conversarmos. Se tiver também alguma pergunta sobre o assunto, viu, Narinete? Seria bom conversarmos, porque é a hora, nós estamos estudando para isso. Sim. Aí, vamos seguindo, então, se tiver qualquer dúvida, é só nos falar. Sobre grande número de pontos, eles não emitem mais que sua opinião pessoal. Olha, Kardec falando isso para nós, né? Ele dizendo, então, sobre um grande número de pontos, ou seja, a maioria, não emitem mais que sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada, e conservar ainda um reflexo dos prejuízos terrestres de que se não despojaram. O que significa isso? Este espírito que vem, além de lhe dar uma opinião pessoal, ele ainda pode estar sob a influência de conceitos que ele tinha quando encarnado. É isso que ele quer dizer aqui, não se despojaram ainda, né? Outros forjam sistemas seus. Então, é a opinião do espírito, é aquilo que ele criou como um sistema dele, né? Sobre aquilo que ainda não conhecem, particularmente, olha lá,
no que diz respeito às questões científicas. Lembra, agora há pouco eu não dei o exemplo. O que adianta eu fazer uma pergunta de astrofísica, de física quântica para um espírito, se nós sabemos que é um conteúdo de altíssimo grau, né, de elevação, que os físicos, teria que ter algum físico presente até para poder avaliar se aquilo que o espírito está falando é válido ou não, modo de dizer. Então, dependendo do assunto, né, e aí Kardec está aqui confirmando. Então, principalmente respeito a questões científicas e a origem das coisas. Gente, isso aqui é muito importante. Os primeiros princípios, a origem de tudo. Outro dia, nós estamos estudando filosofia, né? Eu e uma amiga minha. E mesmo porque é muito interessante também como precursora do espiritismo. E os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles acreditavam que o princípio, os primeiros princípios, a origem do mundo era material. Então, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, um dizia que era a água, a origem de tudo. O outro dizia que era o fogo. O outro dizia que era o ar. Aí vem Pitágoras e diz que era o número. E por aí vai, até chegar em Platão, Sócrates e Platão, quando aí sim eles começam a admitir o princípio espiritual e o princípio material e Deus. Então, nós precisamos, né, estudar e ter a certeza de que aquilo que o Espírito está falando está dentro do conteúdo da doutrina espírita. Está dentro e está coerente, que é fundamental. Por isso que esse capítulo chama contradições, né? Por quê? Porque é a análise que nós temos que fazer. E vou dar um exemplo simples. Por exemplo, vamos supor que nós estejamos numa reunião mediúnica e a gente faça a seguinte pergunta para o espírito. Nós sabemos que, enquanto encarnados, estamos limitados à matéria, às nossas paixões e às nossas emoções. Entretanto, às vezes nos sentimos insultados por algum tipo de situação. Qual a forma correta de proceder? Vamos supor que vem um espírito que não é tão sério e diga assim: depende do insulto, é importante fazer valer, sim, a sua opinião e não levar desaforo para casa, por exemplo. Isso está de acordo com a doutrina espírita? Claro que não. Claro que não. Né? O que Jesus nos fala? Quando alguém te bater no lado direito, ofereça o lado esquerdo. Né? Quer dizer, ofereça o contrário. Então, se uma pessoa te ofende, ofereça a compaixão, o entendimento, né? Então é isso que ele quer dizer, né? Às vezes a gente precisa ter, às vezes não, sempre nós precisamos exercer esse filtro da razão, tá? Aí ele continua. Nada, pois, há de surpreendente em que nem sempre estejam de acordo. O item 98. Espantam-se de encontrarem comunicações contraditórias assinadas por um mesmo nome. E isso também é grave, nós temos que estar atentos. Foi Né? o que nós estávamos comentando anteriormente. Houve essa comunicação com o mesmo instrumento mediúnico, veio a outra, onde provou que não tinha nada a ver. E você viu também, porque eu te enviei. Sim, sim. Tinha nada a ver. Então, a importância, gente, olha, esse ponto aqui é um dos pontos mais importantes que tem, para que possamos entender quando ocorrer pelo fato de um médium ter um estudo ou para outras coisas, religiosos ou religião, ou qualquer que seja. Isso não vai importar o intelecto deste médium, desta pessoa. O que vai contar para conosco, neste caso, é o estudo e também a índole, a moral do ser. Porque nem não significa, né, Marisa, que uma pessoa, por exemplo, eu sou um ser muito ignorante. Algumas pessoas são semi-analfabetas, mas a moral está lá em cima. E o que Exatamente. vai importar é a moral e não o intelecto. Até que, Sim, não é isso? com certeza, com Porque a certeza. gente dá muito valor ao intelecto, à inteligência, Marisa. Pois é.
E nós sabemos que nós já tivemos aqui na Terra homens de gênio inteligentes, mentes brilhantes, mas que moralmente deixavam muito a desejar, né? Então, a importância de nós estarmos atentos a isso. Então, ele diz: somente os espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, mas os espíritos superiores nunca se contradizem. Os espíritos superiores, quando vêm dar suas instruções, eles são extremamente coerentes, extremamente lógicos, a serviço do bem, do progresso, das leis divinas. É muito fácil nós reconhecermos, né? Precisos. Precisos. Eles não dizem assim: olha, nós achamos que vocês podem mais ou menos. Não. Eles são contundentes, são assertivos e, quando precisa, ainda a gente leva um puxão de orelha, né? Então, é isso que nós temos que entender. Então, os espíritos superiores nunca se contradizem. Por pouco... Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Opa! Por pouco que se esteja iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se com que facilidade certos espíritos adotam nomes diferentes para dar mais peso às suas palavras. Vejam só, vamos analisar o contexto que Kardec coloca aqui, né? Sem entrar no mérito de casas espíritas que a gente encontra isso. Então, às vezes, quem veio dar mensagem? Jesus, Maria de Nazaré, né? João Evangelista. Espera lá, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Porque ele diz: certos espíritos adotam nomes diferentes para dar mais peso à sua palavra. Ou então, não precisa ser muito. Por exemplo, vamos ver Pasteur, né? Newton, Einstein, né? Pessoas que foram célebres na Terra, e aí, de repente, o espírito dá um nome desse para quê? Nossa, olha, veio uma mensagem de Newton. Olha, veio uma mensagem de Einstein. Não é assim, né? Para dar mais peso às suas palavras. Disso, com segurança, se pode inferir que, se duas comunicações radicalmente contraditórias no fundo trazem o mesmo nome respeitável, uma delas é necessariamente apócrifa, ou seja, uma delas, com certeza, não é aquele espírito. Marizinha, nesse caso aqui, nós estamos falando da psicografia. Sim. Mas quando, por exemplo, um médium é um médium vidente, Uhum. está vendo, vamos dizer, Jesus Cristo. Está ali, ele está vendo, mas recebe uma mensagem que não condiz com essa pessoa, com este ser iluminado. Sim. Como é que ficaria essas contradições de um médium que está vendo o espírito que está dando, que supostamente se apresenta? Porque às vezes, quando lá tem o espírito se evidente, aí se apresenta, aí conversa com o instrumento. Como ficaria como seria o papel do médium, em termos de bom senso e também para transmitir esta mensagem? A sua responsabilidade para poder transmitir essa mensagem. Porque, por exemplo, às vezes, muitas coisas, quando eu iniciei como instrumento mediúnico, eu fiz e faço e farei. Cometerei muitas gafes. E passava algumas mensagens. Hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, principalmente de uns 4 anos para cá, não faria isso. Pois é, pois é. Então, é esse o mecanismo que tem que ser feito, né? Eu, pelo menos é meu entendimento. Vamos supor que eu esteja vendo Jesus e, de repente, é uma mensagem que não está batendo. Então, eu me absteria de falar alguma coisa. Por quê? Porque pode estar havendo aí algum tipo de influência de um espírito, no sentido de
de um fascínio, de alguma coisa assim, vamos dizer, contribuindo para que eu enxergue na figura de Jesus, e de repente é um espírito que está brincando alguma coisa, porque a mensagem não bate com a natureza de um espírito como o de Jesus. Então, cabe ao médium essa responsabilidade de não passar adiante, né? De não passar adiante. E averiguar depois o que está acontecendo. Porque a Desculpa gente estar está... interferindo no estudo, porque Não, é não. importante. É Eu muito acho que é a troca de importante ideia. isso. Nós aqui, gente, estamos falando de espíritos conhecidos nossos, mas também há espíritos, no caso, familiares, Sim, simpáticos, que desencarnaram, que aparecem. E o médium vê esse espírito aparece para o médium e conversa com o médium. Normalmente, porque nós estamos sempre em intercomunicação, ou comunicabilidade com o plano espiritual. Então, aí vai, o médium sente, entre aspas, as sensações desse espírito, o espírito diz o que está ocorrendo, o médium, para poder não esquecer, por algum motivo, anota e passa ao familiar. Olha que gravidade. Que pode não ser. pode não ser. Ou então, né, Zélia, vem um espírito, eu vou dar um exemplo. E eu escrevo assim, ou um médium escreve. Vamos supor, eu tenho um irmão. Fala para Marisa tomar cuidado com o irmão dela, porque alguma situação estranha vai acontecer em relação a ela. Estou falando um exemplo bobo. Ora, um espírito superior se prestaria a isso? Claro que não. Se um espírito fosse se manifestar, o que ele falaria? Em vez de fala para Marisa tomar cuidado, harmonize-se sempre com seus familiares, procurando sempre desenvolver as relações de amor ao próximo, ao bem. Aí sim, né? E não. Então, nós precisamos estar muito atentos mesmo. Marisa, Bom, eu teria até uma pergunta. pois não? Seria o seguinte: um médium recebe, vamos supor, recebe uma mensagem que fala seu parente vai desencarnar. O que você acha dessa ideia, desse médium, no caso? Seria, no caso, os médios, eles chegariam, os espíritos, não? Os bons espíritos, faria isso ou seria um espírito assim que gosta de estar brincando com a situação? Eu vou te devolver a pergunta e depois eu respondo. Você Tá. já está estudando, você Uhum. sabe os princípios da doutrina, você sabe as tarefas dos espíritos guardiães, dos anjos da guarda, dos benfeitores. O que você acha? O que eu acho? Eu acho que isso não está certo. Eu acho que seria assim algum espírito que está brincando com essa situação, aproveitando alguma situação e está, não, colocando mais lenha na fogueira, vamos colocar assim, né? Exatamente. Então, veja, por que você respondeu isso? Porque você tem o crivo da razão. Você acha que seria lógico os espíritos poderem dizer para a gente, olha, fulano de tal vai desencarnar, né? É só a Uhum, gente ir lá na Gênese, na teoria da presciência, e ver o que Kardec escreve nessa coisa de predição do futuro. uhum, Eles não têm permissão, não, veja, uma coisa é assim, pelo menos o meu entendimento da doutrina espírita. Se fosse um bom espírito, provavelmente ele daria uma comunicação assim. Vamos supor, aproveitem os estudos que vocês fazem para entendimento dos princípios da doutrina, como o da morte, da reencarnação, que sempre nos fortalecerão para o entendimento disso. E isso ele falaria, porque ele uhum. jamais falaria, ó, o seu primo vai desencarnar. Não existe isso. Não existe, né? É porque Não hoje me existe. fizeram essa pergunta. É. Aí eu peguei e respondi. Eu falei assim: olha, eu vou falar uma coisa. Pelo que eu estou estudando, isso aí não está certo. Porque a única pessoa que sabe quem vai desencarnar ou encarnar, isso é Deus, né? Exatamente. Eu Exatamente. falei, até Jesus, ele ressuscitou Lázaro.
Porque ele falou que Lázaro estava dormindo, não falou diretamente que ele desencarnou. Falou, Lázaro está Sim. dormindo. Aí eu falei, só por aí já tem a resposta que isso não é coisa séria. E principalmente, Marinete, você tocou num ponto que a ressurreição de Lázaro é uma passagem que tem que ser muito bem estudada. Por quê? Porque naquela época já existia, né, uma doença, uma patologia que chama-se catalepsia e uma outra que chama-se letargia, onde os sinais vitais ficam tão baixos que eles nada acusa, né? E a pessoa até fica com faces, como a gente diz, de quem morreu. Agora, veja, nós sabemos que a pessoa só desencarna quando os laços do perispírito já tiverem se dissociado do corpo físico. Então, Uhum. você acha que Jesus iria infringir as leis divinas? Não, Então, não não. houve. Lázaro não estava morto mesmo, né? Ele estava no É. estado catalético, né? Então, é isso que nós precisamos entender. Então, os espíritos bons, os espíritos superiores, estão para nos auxiliar, nos fortalecer, nos inspirar. Eles trabalham no bem, sempre. Então, quando vem uma instrução que não está de acordo com este princípio, né, da lei do bem, do amor ao próximo, pode descartar, porque essa mensagem não é de um espírito sério, de um espírito bom. Uhum. Tá, Não obrigada. tem nem lógica, porque está contra a própria lei natural. Exatamente. Exatamente. Uhum. Tem Exatamente. lógica. Não tem lógica, porque isso pode até traumatizar uma pessoa, se não estiver Claro. preparada, como ocorreu comigo quando eu era jovem. E até hoje ficou, olha que eu tenho 58 anos, sou espírita, mas foi tão grave que aos poucos estou tirando. Então, é muito interessante a tua pergunta, porque também, como nós havíamos falado, tem espíritos simpáticos a nós, tem do lado. Mesmo que eles fossem falar ou nos dizer com carinho alguma coisa, se eles falassem isso, é questão de questionarem. Quem é você para me falar isso? Exatamente. Uhum. Exatamente. Muito bom, Marinete, muito bom. Exatamente. Porque eu até respondi, deixa isso na mão de Deus. Ele sabe o dia que você chega e o dia que você vai. Ninguém, Claro. nem outra pessoa sabe disso. Tá? Exatamente. Bom, aí já vimos, né? A apócrifa, já fomos. Então, agora, 99. Dois meios podem servir para fixar. Olha aqui que coisa importante, né? Kardec nos dá também um caminho, né? Dois meios podem servir para fixar as ideias sobre questões duvidosas. E aqui vem aquilo que nós já estávamos falando já em outro estudo. O primeiro é submeter todas as comunicações ao exame severo da razão. Exame severo, né? Não é olhar e dizer assim, acho que o espírito aqui está falando a verdade. Não, espera aí. Ele está falando aqui, isso aqui, vamos nas obras, se a gente não souber, vamos lá nas obras de Kardec, Livro dos Espíritos, vamos ver o que ele está respondendo aqui, se procede, né? Então, ele diz: exame da razão, do bom senso e da lógica. É uma recomendação que fazem todos os bons espíritos. Abstém-se de fazê-la os maus, pois sabem não ter senão a perder com esse exame sério. Ou seja, os espíritos maus sabem que eles só têm a perder diante dessa análise que nós vamos fazer, porque nós vamos saber que não é verdadeira. Olha lá, pelo que evitam discussão e querem ser cridos, ou seja, querem ser acreditados sob palavra. Eles querem que a gente acredite no que eles falam. A partir do momento que surgiu uma discussão, não é interessante para eles. E aí ele diz qual é o segundo critério. Então, o primeiro é um exame severo da razão, do bom senso e da lógica. Segundo, critério da verdade que está na concordância do ensino. Agora, mais uma vez, a gente vai repetir isso aqui muitas vezes. Como é que eu vou saber que o Espírito falou está em concordância com o ensino? Hein, Marinete? Como é que eu vou saber se o que o Espírito está falando está em concordância com o ensino?
Nós temos que analisar, não, o que ele está falando, exatamente falando. Porque Exatamente. pode ser que tem que ver. No caso, um espírito de luz, ele não vai chegar diretamente e vai falar igual você falou. Seu pai ou fulano vai desencarnar. Uhum. Não, a gente tem que analisar as coisas. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu falei assim, isso aí eu acho que não está me cheirando bem, mas vou responder do jeito que eu posso, né? Claro, Mas claro. a gente tem que analisar. E a Isso gente bastante. só pode analisar se a gente Estudar. né? Se a Que gente sem o estudo eu conhecer. também não ia saber disso. Pois é, nenhum de nós, né, Mari? Nenhum de nós. É o estudo que agrega muito conhecimento, né, para todos nós. Quando o mesmo princípio é ensinado em muitos pontos diferentes, espíritos e médiuns estranhos uns aos outros e isentos de idênticas influências, pode-se concluir que ele está mais próximo da verdade do que aquele que emana de uma só fonte e é contradito pela maioria. O que Isso é Kardec... importante, isso aí é Muito, importante. muito. Eu estou aqui na minha casa, de repente eu recebo uma comunicação de um espírito que fala sobre determinado assunto. A Zélia está aí na Suíça, recebe a mesma mensagem de um espírito diferente. Marisa, olha o que aconteceu hoje. Eu recebi tal mensagem. Eu também recebi uma mensagem. O que diz a sua? Tal, a minha também, exatamente a mesma coisa. Né? Então, é isso que ele quer dizer: espíritos e médiuns, estranhos uns aos outros, quer dizer, no caso aqui eu conheceria a Zélia, mas vamos supor que médiuns que não se conhecem ou são estranhos uns aos outros, isentos de idêntica influência, quer dizer, eles estão isentos de qualquer influência. Pode-se concluir que ele está mais próximo da verdade do que aquele que emana de uma fonte só, e é contradito pela maioria. Então, é o que ele está comparando. Dois espíritos vêm e falam a mesma coisa, embora não do mesmo lugar, médiuns estranhos, não se conhecem, não têm as mesmas influências. E aí, dois falam isso. Vem um e fala uma coisa completamente diferente. Em quem que nós vamos acreditar? Né? Qual vai ser o filtro? E aí ele faz uma recomendação. Ver Livro dos Médiuns, capítulo 27, Revista Espírita, abril de 1864, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução. Olha só quanta coisa boa, né? Quantas referências. Lembra quando eu falei para vocês a importância das fontes primárias? Então, é isso, quer dizer, é ir lá na fonte primária, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Revista Espírita, é lá que nós vamos encontrar. E esse artigo, viu, gente, Autoridade da Doutrina Espírita, é maravilhoso. Muito bom para a gente ler. Então, vamos lá. Seguindo, alguma dúvida até aqui? Não, né? Não, Zélia, quando o marido estava aí falando, eu lembrei de quando nós, antes de começar, Nem o Céu nem o Inferno, né? Você lembra? Pois é. Não foi exatamente foi o que veio agora na minha mente. Pois é. Pois é. É por isso que eu sempre que digo, se há algum tipo de comunicabilidade, comunicação, eu sempre digo, analisa, reflita qual o objetivo desse espírito. Só que, neste caso, ocorreu. E eu tinha até me esquecido. Foi até você que disse, né? Então, aí era um espírito simpático que tinha um objetivo de chamar a atenção. E é verdade. O que esse espírito queria dizer, Marisa, é um espírito simpático, inclusive tanto para ela como para mim, que nós nem sabíamos. Tanto que ela está na Alemanha, eu estou aqui. Nada que ver. E que ocorreria entre nós mesmos dentro do NEC. E ocorreu. E para sair está indo só
com segurança, graças a Deus, apesar de todas as minhas dificuldades intelectuais, eu amo a doutrina. Eu procuro estudá-la. Mesmo que apareça qualquer outro ser que diga que seja superior intelectualmente, eu falei assim, você gosta errado. Tem alguma coisa que não está encaixando aí. Então, é por isso que sempre converso com ela. Vamos ver qual a origem, qual o objetivo de tudo isso. Refletir, analisar, para saber realmente aonde está a verdade. É isso que eu sempre digo. Não importa quem quer que seja. Se vier aqui no NEC, ou tiver quem estiver fazendo um estudo aqui, qualquer uma pessoa que está em contradição com a doutrina, você sinto muito, meu irmão. Isso aí não condiz. Exatamente, exatamente. E é E isso cabe mesmo. a nós chamar, não ficarmos assim, e principalmente quando está um estudo como esse, é um dever nosso conversar, analisar e refletir com essas pessoas, se for no caso no grupo, as pessoas também falarem assim, olha, não é bem por aí. Não é uma crítica, não querer crucificar ninguém, mas Não, pode se tornar muito grave, ao ponto claro, de mexer com os alicerces de um grupo ou até de uma pessoa, com certeza. deixando Com problemas certeza. psicológicos Claro, e claro. levando a uma obsessão, porque estava ocorrendo aqui. O objetivo era fazer com que as pessoas que estavam involucradas, que estavam mais sensíveis, serem manipuladas pelos obsessores. Estava ocorrendo. Que coisa, hein, Zélia? Agora você está vendo tudo isso, Marisa, e no poder, às vezes, falar, porque às vezes as pessoas não estão preparadas. Não estão preparadas. Só o tempo. Aí, quando chega o tempo, eu falo assim, vamos analisar, vamos refletir. Que às vezes, sabe, Marisa, quantas vezes ocorreu isso para mim? E a gente vê tudo, sabe? E conversa, como se fosse um scanner. Mas cada um tem o seu tempo. E aí tem que Sim, tem que ter o respeito para com essas pessoas. Problemas graves de manipulação da espiritualidade para iludir as pessoas. sei. Pois é. Nós vimos, né, Zélia, quando a gente viu fascinação, quando a gente viu uma série de outros segmentos aí, que o ser humano começa a ficar encantado, fascinado, iludido, né? E aí é complicado. Marinete, Marinete, Marisa, e quando mexe no ego, Ave Maria, quando vai lá e diz, você tem isso, você tem aquilo, pronto. Aí eles vão bem no alvo, sabe? O que a gente pode sim, fazer? Esperar. exatamente. Esperar. É isso mesmo. Muito bom. Aí, a questão número 100, consequências do espiritismo. Para provar materialmente. Desculpa, a questão número 100. Ante a incerteza das revelações feitas pelos espíritos, perguntarão: para que serve então o estudo do espiritismo? E olhem a resposta: para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram, resulta de sua admissão a prova da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. Gente, muito lógico isso, né? Muito lógico. Então, ante a incerteza das revelações pelos espíritos, então se pergunta, mas para que serve então o espiritismo? Para mostrar, provar, mais do que mostrar, provar materialmente a existência do mundo espiritual, né? Porque sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram, resulta de sua admissão, ou seja, eu admito então que o mundo espiritual existe e que a alma sobrevive ao corpo. Muito claro, né? Muito lógico essa questão. Aí tem um outro item. As almas que se manifestam
nos revelam suas alegrias e seus sofrimentos, segundo o modo porque empregaram o tempo de vida terrena. Nisto temos a prova das penas e recompensas futuras. Então, olha lá, para que serve o Espiritismo? Primeiro, vem nos provar a existência da alma, né? Depois da morte do corpo físico. Depois, vem o quê? Nos provar, porque como os espíritos revelam suas alegrias e seus sofrimentos, quando ainda, né, empregaram o modo como empregaram a sua vida terrena, nisto temos a prova das penas e recompensas futuras. E aí nós vamos substituir esse penas e recompensas, já ressignificando, por consequências naturais das nossas escolhas. Né? Porque não existe recompensa, existe e nem castigo. Existe a consequência natural das nossas escolhas. Então, gente, isso é fantástico que Kardec escreve aqui, né? É a prova da lógica, né, da doutrina espírita. Aqui ela vem, né? Aqui vem a doutrina espírita. Descrevendo-nos seu estado, e isso, né? Vocês estão estudando já o céu e o inferno, né, Zélia? Não, estamos estudando nem céu e nem Só inferno. nem No próximo céu. ano, queremos dar prioridade justamente para o céu e o inferno e a Gênese. Ótimo. Então, vocês vão ver no céu e inferno, na segunda parte, o depoimento dos espíritos, né? Que Kardec dividiu em algumas categorias, como espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos infelizes, espíritos sofredores, suicidas, expiações terrenas e mais umas outras, né? Acho que são 5 ou 6, em que a gente vê o estado evolutivo que está cada espírito e a manifestação dele de acordo com esse estado evolutivo. Então, essa segunda parte do livro do Céu e Inferno é muito interessante. O livro é lindo, né? É uma pérola, realmente. Ele conclui a obra de Kardec, a obra dos espíritos, ali. E na Gênese também. Mas é um livro muito rico, porque é exatamente isso que Kardec está falando aqui no que é o Espiritismo. Que os espíritos, os felizes, vêm manifestar a sua alegria e como é o mundo espiritual dentro dessa ótica do seu grau de evolução. Os infelizes vêm falar do sofrimento, né? Da mesma forma, dentro da sua ótica, né, de grau de evolução. E por aí vai. Então, é muito interessante. A gente tem aí toda a parte prática da teoria espírita. Descrevendo-nos seu estado e situação, as almas ou espíritos retificam as ideias falsas que faziam da vida futura, ou seja, elas corrigem. Retificar é corrigir, né? As ideias da vida futura e principalmente acerca da natureza e duração das penas. O que ele quer dizer aqui? Nós fomos condicionados durante anos e anos e anos que as penas na vida eterna, o sofrimento da vida eterna era o quê? Perdão, da vida futura era o quê? Para sempre, né? Não é queimar no mármore do inferno eternamente? Era isso que nós aprendíamos. E aqui ele vem explicar acerca da natureza e duração. O que é essa duração? O sofrimento moral do espírito vai ter a duração que ele der até o momento em que ele reconhece suas imperfeições, se arrepende realmente do que fez e estabelece voluntariamente o propósito de fazer a sua reparação e o seu retorno ao bem. É isso que quer dizer. Tanto que tem espíritos que, quando eles vêm, na segunda parte, eles começam a dizer assim, eu sei que esse castigo é para sempre, eu sei que o meu sofrimento vai durar para sempre. E quando eles são esclarecidos que não, que existe a oportunidade, sim, de eles superarem essas imperfeições através de uma outra encarnação, eles ficam muito aliviados e muito gratos a Deus
por essa oportunidade. Então, é muito bonita essa parte, quando os espíritos reconhecem que a duração desse sofrimento não é para sempre. Marisa, Pois não? aqui eu fico com a ideia que aqui a duração das penas encontra-se na parte do umbral, porque, ou seja, o tempo que nós permanecemos por lá, porque hoje já sabemos que o umbral é um estado mental, Sim. é exatamente pelo desconhecimento de tudo isto que acabamos agora de falar, que a prova das penas e das recompensas, ou seja, são as consequências das nossas próprias escolhas, mas que em qualquer altura nós podemos retificá-las, ou mudar de Sim. sintonia e seguir em frente. É ou não? Sim. Olha, em termos, porque o que acontece, Sandro, não necessariamente se dá no umbral, como você falou, que nós já sabemos que é um campo vibratório, que não é lugar específico nem nada. Às vezes é um espírito que está em sofrimento moral, mas não necessariamente dentro desse campo de sintonia do umbral, né? Dá licença. Desculpa. Mas, de repente, um espírito que, por exemplo, teve uma mágoa muito grande, né? Ainda reencarnado, e que, quando chega na espiritualidade, se sente sozinho, ainda muito magoado. Não necessariamente ele está na vibração do que nós chamamos de umbral. Uhum. Eu estou tentando, enquanto você está falando, eu quero Enquanto, então, localizar... eu posso também dar um exemplo. Por exemplo, há Claro. espíritos que estão entre nós, estão aqui no plano, entre Sim. nós, e pensando, né, e tem essa mentalidade de sofrimento. Uhum. E por isso que Exatamente. muitas vezes sentimos algumas coisas, como nós estávamos falando anteriormente, sabe, Sandra, antes de você entrar. Desculpem, não consegui chegar mais cedo. Não tem problema não. Então, justamente, eles estão aqui entre nós, e não significa que esteja nesta zona consciencial, como nós estamos vendo também estudando dando um exemplo por enquanto do nosso lar, porque fica mais próximo para que vocês entendam, da neta da Laura. Ela está com um problema sério, mas não está no umbral. Exato. Então, é bem relativo. Sim. Nós não podemos dizer que todos que estão em sofrimento irão para o umbral, Não, ou que os suicidas irão, como dizem, para as zonas de suicídio. Como é que se diz? Vale dos suicidas. É relativo. Não, como é que eu posso explicar? Ou melhor, a ideia que eu queria transmitir do umbral era mesmo esse estado mental, porque assim, Sim. ela não está naquele espaço supostamente físico onde vão recolher as almas, mas ela encontra-se no umbral psíquico dela mesmo, devido ao estado complicado que ela apareceu, ou que ela Exatamente. desencarnou. Sim. E olha aqui, no livro Céu e Inferno, no capítulo 8, que é as penas futuras segundo o Espiritismo, lá no item 9, Kardec fala assim: estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado que não se arrependesse e jamais se aperfeiçoasse, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. Aí ele diz: a eternidade das penas deve então ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. Então, é assim, quando ele diz aqui, a natureza e duração das penas. Tem espírito, lá na parte 2 do Céu e Inferno, que quando ele vem, ele fala: eu sei que eu vou sofrer eternamente aqui, que isso nunca vai ter fim, né? E aí, quando ele é esclarecido, né, pelas pessoas que estão trabalhando na sessão mediúnica, dizendo: não, né, é importante que você saiba que Deus dá oportunidade para todos, né, fazer a reparação, e por aí vai. E aí ele vai ficando mais aliviado, e em alguns casos, né, o espírito mesmo manifesta:
já estou me sentindo aliviado e já sei que posso ter a certeza da misericórdia de Deus. Então, é muito bonito isso, né? Porque ele sabe que não existe castigo, né? Pena eterna. Vai durar o momento em que ele se arrepende e quer fazer o processo de reparação. Sandra, eu vou dar um exemplo ontem, mas não foi tanto como você está falando. Hoje é dia de eu falar, como sempre, né? Estávamos fazendo o evangelho no outro idioma, em espanhol, e a pessoa não tem 74 anos e agora está se questionando se realmente, de uns 2 anos para cá, sobre Jesus, se ele realmente existiu, e um problema grave psicológico que teve, ela está acessível a fazer o evangelho no lar. Olha que coisa bonita. E estávamos lendo justamente no Céu e Inferno, em espanhol, não me recordo o capítulo, acho que é a segunda parte, capítulo 1, sobre a morte, Marisa, me esqueci qual é a parte, sobre a morte, sobre essa parte e tudo. Aí eu estava explicando, analisando item por item, falei, não é bom, você agora nós estamos aqui estudando e vendo que a morte é só uma transição. Aí eu vendo, explicando, de repente ela começa a ficar com lágrimas nos olhos. Aí ela vem assim, eu não estou sentindo isso não, eu estou sentindo uma coisa muito estranha. Aí eu falei, olha, você quando entrou aqui, você estava sentindo isso? Assim, não, estou sentindo a partir do momento que estou aqui. Então, veja bem, a sensação que ela está absorvendo, supostamente não é médium, supostamente não tinha nada a ver com o que nós estávamos falando, e quem estava ali? Esses espíritos justamente que estão sendo trazidos, que estão estudando em espanhol, no idioma dela, e que estava ali, olha, acoplado. Depois que terminou, eu falo, fizemos uma prece, não sentiu nada. Então, estava no umbral? Não. Ficou claro, Sandro, para você? Sim. Então, tá bom. Então, muito bom. Vamos lá. As almas que aqui nós já falamos, né? Duração da pena. Passando, assim, a vida futura do estado de teoria vaga e incerto ao fato conhecido e positivo. Gente, mais uma vez, eu vou fazer uma ressalva aqui. O positivo, no francês, ele significa concreto, real. Não é positivo no sentido de ou do positivismo de Comte, ou um positivo do senso comum. Significa assim, é fato, é real. Esse dado quem nos traz é o Emmanuel Dutra, que fez a tradução do livro O Céu e o Inferno, tá? Ele, quando deu a live para a gente, ele falou de várias coisas, inclusive do francês que é falado na família, coloquialmente, no francês que é falado na empresa, no trabalho, né? E no francês que é falado de forma mais clássica. E uma das coisas que ele cita é isso. Quando tem em alguma tradução, porque o positivo em francês, positif, não é positivo nesse sentido nosso, tá? É concreto, significa real, concreto, certo, inquestionável. Tá? Quem Então, foi, né? Quem é a pessoa, Marisa? Emmanuel Dutra. Ele que Isso. fez a tradução do livro O Céu e o Inferno, da FEAL. Da FEAL. Ah, por isso. Emmanuel Dutra. Emmanuel Dutra. Ele inclusive, quando nós fizemos a live com o Lucas vai falar dele para vocês. Com o Lucas e o Paulo, ele estava presente. E ele comentou vários aspectos da tradução, sabe? Do francês, tá? Então, ele diz aqui, né? Deixa eu ver onde nós estamos. Ué, perdi. Você está durante a vida presente, você parou no positivo. Então, eu não aqui, posso... De trabalho... Passando, assim, a vida futura, do estado de teoria vaga e incerta,
ao de fato conhecido e positivo. No último parágrafo aqui. No último Tá. parágrafo do... Já vi, já achei, obrigada. Então, o fato conhecido e positivo, aparece a necessidade de trabalhar o mais possível, ou seja, o esforço é nosso e é grande, durante a vida presente, que é tão curta em proveito da vida futura que é indefinida. Portanto, né, quando nós dizemos, às vezes nós escutamos as pessoas falarem assim, mas já que tem várias encarnações mesmo, eu vou deixar para resolver isso na próxima. Não, né? Não. Quanto menos imperfeições nós tivermos nessa vida presente, melhor, né? Vamos construir a nossa vida futura, a nossa vida presente, com vistas à vida futura do espírito, né? Procurando trabalhar sempre no bem, no amor ao próximo, na caridade, cumprindo a nossa tarefa, seja qual for, não importa. Não importa. Mas eu sou uma pessoa que eu varro rua. Não importa se não tiver você, não é? Olha a importância do seu trabalho. Mas eu sou uma pessoa, eu sou ascensorista, né? Não importa. Seja qual for a sua tarefa, ela é digna, ela é o resultado do seu esforço pessoal, né? Desculpa, eu estava rindo porque meu marido sempre fala isso, sabe? Como ele não tem, ele sempre fala, o Ernesto, ele fala, vocês não falam que existe umbral, que existe encarnação? Então, que isso, se eu nessa vida não sou bem, na outra eu vou ser melhor. Então, na próxima eu vou ser bem, porque eu tenho que fazer e ser o que vocês estão falando agora, eu vou ter tempo, eu vou ficar reencarnando? Não é isso que vocês falam, que existe a reencarnação? Eu acho, por isso que você falou, eu me lembrei de Ernesto. E eu acho que no Céu e Inferno mesmo, acho que é no Céu e Inferno, tem um parágrafo de Kardec, e acho que no Livro dos Espíritos também tem essa questão, que ele diz, aquele que trabalha mais rápido e encurta o seu tempo, né? O seu tempo de reparação, melhor e mais rápido ele chegará ao seu objetivo. Aquele que retarda, mais tarde ele chegará ao seu objetivo, né? Daquele que... Diga. Por acaso encontrei aqui, porque eu tenho em francês, e exatamente aquilo que tu estás a dizer, que ele diz aqui, la vie future étant aussi passée de l'état de théorie vague et incertaine à état de fait adquis et positif. Il est résultat de la nécessité de travailler de plus possible pendant la vie présente, qui est de courte durée, ou à profiter la vie à venir qui est indéfinie. Ou seja, é exatamente aquilo que vocês estavam a dizer, precisamente, ponto por ponto. Exatamente. Então, assim, viva essa vida, né? Procurando viver com vistas à vida futura. Então, haja corretamente, haja no bem, aproveita, vá... Haja agora. Haja agora, exatamente. Para que deixar para a próxima? A gente não sabe em que condição virá, não é? Então, é isso. Muito bom. Vamos ver o próximo. Epa. Casa andar para trás? Pois é. Estou parecendo caranguejo. Muito bom. Aí a 101. Supomos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou do que por nós mesmos poderemos saber. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Olha que importante isso. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara. Olha que bonito isso, gente. Vou ler até de novo. Olha, suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que a gente já sabe, ou do que por nós mesmos podemos saber.
vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ou seja, bom, então eu acredito que o mundo espiritual existe e que depois que eu morrer, o que morre é o corpo, porque a minha alma sobrevive. E que dependendo das minhas escolhas, eu vou estar feliz ou infeliz. Ora, como eu não sou boba nem nada, o que eu vou querer? Estar feliz. Portanto, eu vou conduzir a minha vida de forma correta, em conformidade com as leis divinas, né? E aí, isso é uma transformação minha, mas com isso eu transformo a sociedade, porque todos se transformando, a sociedade se revoluciona, se transforma. É essa que é a revolução que o Espiritismo prepara. Então, é por isso que Paulo Figueiredo muitas vezes diz: o Espiritismo não vai ser responsável pelo mundo de regeneração, ele vai contribuir para, porque é através da revolução pessoal, da transformação pessoal, é que nós vamos ter condição, sim, de que, com a nossa contribuição à humanidade, nós possamos, aí sim, contribuir com a revolução moral que os homens estão precisando. Né? É muito bonito, né? Tem que dar a dimensão para a gente do que é o nosso papel na sociedade, do que é o quanto que nós precisamos transformar a nós mesmos, né? Não adianta a Zélia chegar para mim e me ligar e dizer assim: ô Marisa, olha, eu acho que você é muito maledicente, você vive falando mal das pessoas, não pode ser assim. Não adianta. Agora, o que a Zélia pode fazer? Ô Marizinha, como ela diz, procura olhar um pouquinho mais para dentro de você, né? Você acha que está certo aquela atitude que você teve lá com a Marinette? Pensa um pouquinho nisso, né? Será que foi certo? Você já pensou nisso? Isso sim, porque ninguém muda ninguém, mas a gente pode auxiliar, contribuir para o esclarecimento do outro. Às vezes a gente cada um assim... tem o seu tempo. Exatamente. É impressionante, cada um tem o seu tempo. Não vai adiantar se não for a hora da pessoa conseguir, ou as pessoas captarem determinado ponto ou alguma coisa, não tem jeito. Por mais que se fale com todo carinho, às vezes não é o tempo, não está preparado, não, aliás, não quer ouvir, não quer entender, porque no tempo dele ou dela. Sim, é isso mesmo. E aí, então, nós vamos na 102. Os espíritos, porém, fazem mais que isso. Se as suas revelações são rodeadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas precauções para se lhes comprovar a exatidão, não é menos real que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los e quando lhes é permitido, podem revelar-nos fatos ignorados, dando-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. Então, vamos repetir novamente. Então, ele diz assim: os espíritos, porém, fazem mais que isso. Então, o que acontece com as revelações que eles nos dão e que exige de nós, muitas vezes, bastante trabalho para saber e precaução também, né, para que nós possamos não só entendê-los, mas principalmente interrogá-los. Qual é o objetivo que eu estou perguntando para o espírito, né, para ele me dizer se tem quais são os mundos felizes que ele conhece? O que eu vou fazer com essa informação agora? Nada, né? Eu já sei que para eu evoluir no espírito e futuramente, né, reencarnar em mundos felizes vai depender do meu esforço pessoal, da minha dedicação, do meu comprometimento, da minha moral, da minha autoridade moral. Para que eu faço essa pergunta para o espírito? Então, é preciso saber interrogar os espíritos, tem que ter uma finalidade séria,
um propósito, né? Mas lá anteriormente, Kardec fala de reuniões frívolas, né? Que são aquelas reuniões que não têm objetivo, que é pela curiosidade, e isso não pode acontecer. É nisto, sobretudo, que o estudo sério e completo da ciência espírita é indispensável, a fim de só se lhe pedir o que ela pode dar e do modo por que o pode fazer. Ultrapassando esses limites, é que nos expomos a ser enganados. Olha o que Kardec diz aqui. O que adianta fazer uma pergunta de física quântica se eu não tenho a menor ideia do que é física quântica? E eu não posso nem saber se o espírito está falando a verdade ou não. O que eu posso fazer se eu faço uma pergunta para o espírito em relação à medicina, quais serão as conquistas do futuro, se eu não sou médica, não tenho a menor ideia do que ele vai falar? Não tem sentido. E muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir as respostas. Senão, nós precisamos entender que os espíritos agem, os bons espíritos, os espíritos superiores, de acordo com as leis divinas. Vocês acham que eles nos falariam coisas que eles não pudessem nos falar? Claro que não. Eles só falam aquilo que nós temos compreensão para entender. Ou, às vezes, com um grau de complexidade um pouco maior, para que nós possamos estudar, para que nós possamos pesquisar, né? Então, é por isso que os espíritos voltarão a se comunicar, sim, nos grupos mediúnicos, desde que sejam grupos sérios, com objetivos bem definidos, com caráter de instrução moral. Agora, se eu tenho um grupo de cientistas, 3 cientistas que são espíritas, e que eles trabalham na biologia, por exemplo, são biólogos, e eles querem fazer uma pergunta que diz respeito ao desenvolvimento da vida biológica de tal espécie. É possível? Claro que é possível. Eles estudaram para aquilo, dependendo do que o espírito falar, eles vão entender, né? Então, não adianta a gente querer fazer pergunta de um assunto que a gente não domina, e muito menos de alguma pergunta por curiosidade. Tem que ter um propósito, porque sempre a comunicação dos espíritos é para instrução dos bons espíritos, claro, dos espíritos superiores. Eu Diga, gostaria de gente. fazer uma pergunta a Marinete e a Sandro. Vocês entenderam o que significa aqui o que ele quis dizer? Completo da ciência, estudo sério e completo da ciência espírita. O que vem a ser essa ciência espírita? O que é essa ciência espírita? Vocês entenderam? Sim, sim. Sim, é assim, o estudo da ciência espírita é o Pentateuco, é a base. Ciência espírita? Não percebi o que disseste. A ciência espírita? O que você falou que é? É o Pentateuco, é a base, Aham. a base da doutrina. Hum. Porque é a base da doutrina que vai, é na base da doutrina, é uma base forte da doutrina ou do conhecimento da doutrina que vai permitir que nós não ultrapassemos esses próprios limites que eles aqui falam. Uhum. E pormos nós ao favor, ao serviço do todo. Porque quando nós estivermos ao serviço do todo, nós deixaremos de fazer este tipo de questão, porque esse tipo de questão que vem contradizer o que a Marisa acabou de ler é para enaltecimento do nosso próprio ego. Certo. Marisa, você poderia, por favor, explicar para o Sandro sobre a ciência espírita? Claro. O que a gente a gente deve tentar entender, né, a ciência espírita? As leis que regem, né, o universo,
as leis do mundo espiritual, que é o que nós vamos começar a ver naquele estudo, Sandro, que nós estamos fazendo, né? Porque nós temos as leis do mundo físico e tem as leis do mundo espiritual. Só que nós não temos a compreensão ainda para entender as leis do mundo espiritual. Essa é a ciência espírita. Que leis que regem o mundo espiritual? Então, através do estudo de princípios, da origem, né, de tudo, do próprio aspecto filosófico do espiritismo e científico, é que nós vamos entender as leis espirituais. Por exemplo, nós já entendemos, né, aquilo que Paulo fala da dinâmica espiritual, que é os espíritos afins trabalham cooperando. Depois nós aprendemos com aqueles que sabem mais e ensinamos aqueles que sabem menos, né? Essa é a dinâmica espiritual. É a lei de cooperação. Mas só que tem infinitas outras leis que nós ainda não temos acesso. Por exemplo, nós sabemos que o espírito pode plasmar uma forma através do pensamento. Então, quando eu estiver na espiritualidade, na erraticidade, por exemplo, vamos supor que eu ainda esteja um pouco apegada à matéria e que eu estou com saudade aqui de Itatiba e eu vou plasmar um lugar como aqui, um lindo jardim com um lago, com árvores, etc. Agora, como que se dá isso? Como que o pensamento, como é que os espíritos se comunicam pelo pensamento? Uma vez que o corpo físico não existe mais. Perfeito. Mas como se dá isso? Através de ondas eletromagnéticas. Tá, mas como? Como é que é a ação? Como é que é a dinâmica disso? Né? Por exemplo, o espírito, se nós chegarmos para um espírito, e isso é um exemplo também que o Paulo dá, e dizer assim, poxa, eu queria saber como é que está, né, o meu amigo que desencarnou lá no Japão. Ele não precisa ir até lá. Imediatamente, em tempo real, ele sabe como está esse espírito. Como é que isso se dá? Então, essa é a ciência espírita. São as leis do mundo espiritual que a gente ainda não tem conhecimento, nós não sabemos ainda que leis são essas e como elas atuam. Então, essa é a ciência do mundo espiritual. Ficou claro, Sandra? Obrigada, Marisa, porque às vezes existem certos pontos, até palavras que são muito importantes de serem analisadas e que passam despercebidas. Então, tá bom. Vamos lá. Os espíritos, porém... isso aqui nós já vimos, né? Com exatidão... Não, vamos ler novamente. Os espíritos, porém, fazem mais que isso. Se as suas revelações são rodeadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas explicações para se lhes comprovar a exatidão, não é menos real que os espíritos esclarecidos. Quando sabemos interrogá-los e quando lhes é permitido, podem revelar-nos fatos ignorados. Então, quando é permitido, eles até podem antecipar, mas aí, assim, eles têm a permissão para isso, né, de Deus. É diferente, né, Mari, daquela pergunta que você fez, né? Então, assim, aí é diferente, eles até podem dizer, olha, brevemente a humanidade terá acesso à descoberta de uma grande tecnologia na medicina dentro da área, sei lá, cardíaca do corpo humano, por exemplo, né? É diferente, porque eles têm a permissão para falar isso, né? Quando sabemos interrogá-los, que lhes é permitido, podem revelar-nos fatos ignorados, dar-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. Então, vejam, nada na espiritualidade deixa de ter finalidade. Eles só revelam algo ignorado, por quê? Para encaminhar-nos para um progresso mais rápido, né? Vamos supor, nessa época que nós estamos vivendo na pandemia, se houvesse uma instrução de algum espírito dizendo: pesquisem para a vacina deste vírus tal área de cultura de determinado vírus, sei lá, uma coisa assim.
Por quê? Porque eles estariam nos encaminhando para uma descoberta de uma vacina mais rápida, por exemplo. É isso que ele quer dizer aqui. É nisto, sobretudo, que o estudo sério e completo da ciência espírita, que é isso que nós estamos fazendo, viu, Sandro, naquele grupo, né? É indispensável, a fim de só se lhe pedir o que ela pode dar, e do modo por que o pode fazer. Ultrapassando esses limites, é que nos expomos a ser enganados. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente insiste com os espíritos. Às vezes eles, mesmo para Kardec, tem pergunta no Livro dos Espíritos que eles respondem. Ainda não é o momento de saber a resposta. Então, quando a gente insiste, a gente corre o risco de ser enganado, porque eles podem, né, ultrapassando esses limites, é que nos expomos. Por quê? Porque eles vão dar o ensinamento, como ele diz aqui, do modo que eles podem fazer, e não como a gente quer. Né? Então, até esse avanço, esse progresso é sempre muito calculado, né? As menores causas podem produzir grandes efeitos, assim como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa, a queda de um fruto fez descobrir a lei que rege os mundos. Lembram de Newton, né? Da lei da gravidade, né? Que é isso que ele quer dizer, né? Quando a suposta maçã caiu na cabeça do Newton, né? E ele descobriu aí a lei da gravidade. As rãs, saltando num prato, revelaram a potência galvânica. Também no fenômeno vulgar das mesas girantes, saiu a prova da existência do mundo invisível. Por quê? Kardec, quando viu o fenômeno das mesas girantes, ele dizia, bom, não é cabível, não é lógico que uma mesa tenha inteligência. Então, tem algo por trás disso, né? Um princípio inteligente que faz a mesa levantar, né? E aí que ele começou a estudar. E desta, uma doutrina que, em alguns anos, fez a volta do mundo e pode regenerá-lo pela verificação da realidade da vida futura. Linda essa última frase dele. Olha que coisa bonita. E desta, né, da existência do mundo invisível, uma doutrina que em alguns anos fez a volta do mundo e pode regenerá-lo pela verificação da realidade da vida futura. Então, por que eu posso regenerar o mundo pela verificação da realidade da vida futura? Porque a vida futura é a vida plena da felicidade do espírito. E se ele quiser usufruir dessa felicidade plena enquanto espírito, ele precisa entender que vai depender das escolhas que ele fez na existência terrestre, do modo como ele conduziu a vida dele, de todo o bem que ele fez, todo o bem que ele praticou, né? De toda a conduta moral que ele foi capaz de, superando as suas paixões, as suas emoções, capaz de dominá-las pela vontade, para que ele pudesse ter uma vida no espírito, que é a nossa vida normal. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do axioma nada há de novo debaixo do sol. O axioma é uma máxima, né? É uma verdade. Porque desde os tempos imemoráveis das civilizações, né? Já existiam seitas, doutrinas reencarnacionistas, né? Já existia uma série do Deus único, da nossa alma, do divino, da necessidade da nossa conexão com Deus, né? Aí é como ele diz, o Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas. Não são absolutamente novas, né? Tanto é que nós estudamos já na época dos filósofos, lá de Sócrates, Platão, antes ainda, né? A importância da conduta moral. Né? Eu fiz um estudo que sempre foi algo da minha vontade, que eram os manuscritos do Mar Morto. Eu sempre tive muita curiosidade. E eu fiz esse estudo com uma instituição lá de Israel, online, né?
mas com o próprio curador lá do Museu de Israel dos manuscritos. E apareceu lá Qumran, as cavernas, tudo. E os essênios, já naquela época, eles faziam a ordem do dia. E o que era isso? Eles liam logo no raiar do dia, com toda a comunidade, os deveres para com o próximo, para consigo mesmo, para com o trabalho, né? Para com os animais, para com os amigos. E não era um só que lia sempre, não. Cada dia era um que lia. Ou seja, um trabalho coletivo de absorção dos deveres junto à sociedade, consigo mesmo, com Deus, com os animais, com os amigos. Né? Então, desde que o mundo é mundo, né? E aí continua. Só as verdades eternas são absolutas, as que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre leis naturais. Existiram de todos os tempos, pelo que encontramos em todas as épocas. Esses germes que, mediante estudo mais completo e mais atentas observações, conseguiram desenvolver. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. E é por isso que o Espiritismo é uma ciência filosófica. Por que é uma ciência? Porque através dos fatos, né, ele vem o quê? Trazer, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz. Por isso que é uma ciência, né? Através da observação dos fatos. E aí vem uma observação, né? Estas observações, incompletas como são, bastam para mostrar a base em que se apresenta, em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que podem inspirar segundo as circunstâncias. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu acho que vamos ficar por aqui mesmo, que já está na hora. Agora Nossa, eu gostaria. já Agora eu passou? gostaria aqui de comentar, sim, 8h30. Isso que nós estamos aqui, que você leu no 104, nós estamos observando justamente que o Espiritismo não veio trazer nada novo, com o estudo do espiritualismo racional. É muito bom ver tudo interligado. Tudo. Tudo. É por isso que eu falei com a Florzinha Marinette, assim, Florzinha, está tudo interligado. A doutrina espírita, quando você lê o Pentateuco, é tudo, está tudo. Se você está lendo o Gênesis, é tudo junto. Por isso que é essencial, se pode estudar, às vezes, 2 obras, para você ver que está tudo interligado uma coisa com a outra, porque é a base de uma doutrina. Sim. E é muito bonito que esse estudo que nós estamos fazendo com a Ju, você vê aqui, comprova tudo isso. Não é? É muito bom. É muito bom o estudo, eu Olha, acho muito gostoso. Zélia, eu vou dizer uma coisa para você. Para nós também, porque nós não sabíamos da existência do espiritualismo racional. A Ju fez psicologia, eu fiz psicologia. Imagina que a gente estudou isso na faculdade. Capaz. Né? Nada, nada. Então, o ganho que nós tivemos foi muito grande. Sabe? Muito grande de recuperar toda essa historiografia do espiritismo, tudo aquilo que... E isso vem justificar, às vezes, um certo desconforto que a gente sentia em ler, né? Mesmo nos livros de Kardec, e dizer assim, mas tem alguma coisa esquisita aqui, esse negócio de punição, castigo, e punição e castigo. Então, essa ressignificação, esse sofrimento moral que agora a gente entende, né? O próprio desapego da matéria, que o espírito não come, não dorme, não senta, não levanta. Na realidade, né, ele tem sensações, porque os órgãos físicos não existem mais.
né? E quanto mais apegado à matéria, mais ele vai ter. Quanto menos apegado, menos ele vai ter essas sensações, essas necessidades. Então, é muito bonito. Esse muito bom. espiritismo que foi descortinado, para nós, é maravilhoso, é libertador, sabe? É reconfortante. É, com certeza. Bom, Florzinha, vamos terminar aqui a gravação. Quer deixar algum recado? Alguém quer deixar alguma coisa? Marinete, foi instrutivo? Foi, como sempre, né? Eu amo os estudos de Maria. Imagina, e eu amo estar com vocês, gente. Vocês não têm ideia como é gratificante para mim. Eu fico muito feliz de estar com vocês, de estar contribuindo, né, em alguma coisa. Quando eu não souber, eu vou dizer não sei, vou pesquisar, né? E não existe isso para vocês também. Não existe nenhum problema nisso. É preferível nós reconhecermos às vezes a nossa ignorância do que inventar resposta, inventar coisa, né, que Kardec não falou, enfim, da nossa cabeça, né? Eu acho, na minha opinião. Não, está lá, tudo na obra, é só pesquisar, né? Então, eu fico muito contente, muito agradecida pela oportunidade, Zélia e Sandro, e Flores Bela, né? E Marinete e Leide, e toda vez que você sabe que você pode contar comigo, Zélia. Eu sei, mãezinha. Até a próxima. Um beijo no coração.